Olá, sou Rafaela Gonçalves Olmedo, psicóloga clínica, e gostaria de, através desse vídeo, estar falando sobre mais um assunto muito importante que acontece na nossa vida. Eu acredito que todos nós já vivenciamos esse assunto, que o tema seria decepção. Então, quem de nós não nos decepcionamos com alguém, né? Ou com alguma situação que aconteceu. Então, a gente esperou algo e aquilo não aconteceu. A gente esperou que uma situação acontecesse, que uma promoção viesse, que alguém nos recompensasse, que a pessoa retribuísse, ou que a pessoa fosse no mínimo grata por algo que a gente fez, e às vezes nós não fomos correspondidos da mesma maneira que a gente esperou. Então, e aí a gente se decepciona, a gente se desaponta com aquilo, né? Então, o que seria a decepção? A decepção é algo que acontece quando nós geramos uma expectativa com alguém. Então, a gente gera uma expectativa com alguém, uma pessoa, ou com alguma situação. Quando a gente espera algo acontecer, ou espera da pessoa fazer ou reagir de uma forma e aquilo não acontece. E aí a gente se decepciona, a gente fica triste, a gente às vezes se afasta da pessoa, a gente às vezes acaba desacreditando que pode confiar na pessoa, que pode esperar algo de alguém, de bom, de alguém, enfim, né? Então a decepção, ela tende a a gente desacreditar até de situações futuras que sejam agradáveis, né? Então, enquanto as pessoas estão decepcionadas, frustradas, né? E às vezes não sabe seguir adiante, não sabe como lidar com aquela frustração. Então, a decepção é algo comum que acontece conosco, todos nós nos decepcionamos. E ela sempre vem com uma expectativa, a expectativa antecede a decepção, né? E quanto maior as expectativas geradas, maior a decepção. E outra questão também é que quanto maior a proximidade com as pessoas, quanto maior o vínculo que eu tiver com aquela pessoa, e essa pessoa me decepcionar, mais intenso será a decepção. Por quê? Porque quanto mais próximo eu tô de alguém, de um amigo, de uma super amiga, a gente fala melhor amiga, ou esposo, ou filho, quanto maior o vínculo, maior a tendência de nós exigirmos dessa pessoa uma gratidão, corresponder àquilo que a gente faz, reconhecer o que a gente faz. Então, quanto mais a gente tem uma relação de exigência maior, e automaticamente quando acontece uma decepção, essa decepção ela vem com maior intensidade, né? Porque uma pessoa longe que a gente mal conhece dificilmente vai nos atingir. A gente pode ficar aborrecido, não gostar, retrucar, revidar, mas não vai gerar aquele sofrimento como uma decepção com uma pessoa próxima. E também, geralmente, quando nós estamos decepcionados, a tendência é nós responsabilizarmos o outro, colocarmos a culpa no outro. Então, o outro fez aquilo comigo, o outro foi ingrato, o outro me traiu, o outro, enfim. A gente responsabiliza a situação ou o outro. E, na verdade, quem é que gerou a expectativa? A gente tem que pensar um pouco nisso. Quem gerou a expectativa? Quem que confiou demasiadamente ou precipitadamente? Quem que colocou a mão no fogo? Não foi a pessoa que se decepcionou? Então a pessoa que se decepciona, ela é responsável também. Ela é responsável por ter gerado aquela expectativa, né? Então a gente não deve nem nunca culpabilizar o outro, mas a gente tem que entender o porquê que será que eu me deixei tão vulnerável ao ponto de confiar tanto, ao ponto de me chatear tanto com aquilo. Por que que aquilo me desapontou tanto? Né? Então, por que que eu confiei tanto e a pessoa me traiu? Por que que eu confiei tanto e a pessoa mentiu para mim? Será que ao confiar na pessoa eu não sabia que havia a possibilidade dessa pessoa
não fazer o mesmo? Será que ao ser fiel, eu não sabia que havia uma chance da pessoa ser infiel comigo? E não é porque a pessoa foi infiel que eu tenho que ser infiel também. Não é porque a pessoa mentiu que eu tenho que mentir também. E aí a gente tem que rever os princípios nossos. Quais são os nossos princípios? Então eu devo ser gentil apenas com quem é gentil comigo? Eu devo respeitar apenas quem me respeita? Então, se eu começar a reagir em vez de agir, eu vou agir pelo impulso sem pensar. E aí eu vou me tornar uma pessoa desconfiada de todo mundo, uma pessoa que qualquer coisa me ofende, porque eu me ofendi com uma circunstância e aí eu generalizo que todo mundo é capaz de me ofender, todo mundo vai ser capaz de me machucar. Quando eu confio em alguém, eu vou estar dando chances, eu vou estar sendo vulnerável, eu vou estar me expondo a uma situação de desapontamento e de frustração. Nem sempre. Eu tenho que ter consciência que quando eu confio ou quando eu tomo uma decisão de fazer algo por alguém, eu tenho a possibilidade de não ser retribuída, de não ser recompensada, de não fazer a mesma coisa que eu fiz. Porque eu tenho um princípio, a pessoa às vezes não tá. Ela tá agindo automaticamente, naquele jeito, sem pensar nas consequências, né? E aí aquele que gerou a expectativa, ele acaba se ofendendo, ele acaba se machucando. A questão é, o que eu vou fazer com a decepção? Decepcionar, a gente vai se decepcionar. O que a gente não deve é culpar o outro, culpabilizar o outro, e a gente tem que entender o porquê que eu me decepcionei e o porquê que isso está me martirizando tanto, certo? Porque sempre há as chances, as probabilidades da gente fazer algo e não ser retribuída, ou de fazer algo e ser retribuído. Então, existem as 50% de chance dos dois. Então, pode acontecer o meu objetivo, como pode acontecer o que eu não estou esperando. E eu estou preparada para isso, para aquilo que eu não estava esperando? Não. Mas eu tenho que começar a pensar, né? Então, eu devo, assim, o meu objetivo é aprender a lidar com isso, ver que a frustração, a decepção, ela pode ser minimizada ao ponto que eu me permito não ficar gerando expectativa, né? Quanto menos expectativa, menor a chance de eu me frustrar. Eu tenho que fazer aquilo de acordo com o que eu acredito que é certo, respeito, eu devo sim ajudar, eu devo sim confiar, eu devo sim fazer algo bacana pelo outro, mas não ter o objetivo, a expectativa no resultado que o outro pode me fornecer, mas sim na expectativa de eu fazer porque aquilo me faz bem. E não porque vai beneficiar o outro e eu preciso ser beneficiada também, né? Então, se eu me sinto bem fazendo aquilo, eu faço. Se aquilo é bacana, eu faço. Mas eu não faço esperando o outro me dar em troca, eu não faço esperando o outro retribuir e agir da mesma forma que eu. Porque eu penso de uma forma, eu tenho uma história de vida e o outro tem uma outra história de vida. E às vezes ele nem tá pensando sobre aquilo. E a gente já tá, às vezes, no nível mais evoluído nessa questão de reflexão e a gente já se coloca melhor no lugar do outro. E aí a gente não faz aquilo que a gente não quer que o outro faça conosco, né? Quando a gente tá num nível mais evoluído na reflexão, na questão da resiliência. Então, o que eu devo fazer? Eu devo estar atento que quanto mais ofendido eu estou, quanto mais decepcionado eu fico, significa que eu estou vulnerável àquilo, eu estou aberta, às vezes eu estou ferida, às vezes eu estou machucada emocionalmente já, e às vezes qualquer coisa que o outro me diz me machuca. Então eu já estou vulnerável, então a responsabilidade não é do outro. Eu tenho que entender quais são os meus limites. Se eu estou machucado, se eu estou vulnerável, então tudo me ofende, né? E eu devo entender que a decepção é uma oportunidade de eu crescer, de eu aprender a tolerar a frustração. É uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de amadurecimento pessoal, né? Que nós podemos desenvolver, né? Então, toda frustração, ela envolve uma expectativa. E eu devo rever quais são as minhas expectativas. Se eu devo ficar gerando ou não expectativas.
né? E não devo culpabilizar o outro, mas devo repensar sobre as minhas atitudes. Não devo reagir, mas pensar antes de agir, né? E visar o meu bem próprio, visar não como um ar de egoísmo, mas visar assim: vale a pena então esse relacionamento com essa pessoa X que só me decepciona, que só me frustra, que não está valorizando? Vale a pena? Então, tem relacionamentos que nós devemos repensar e ver até que ponto é um relacionamento que há uma reciprocidade ou não. Agora, é uma falha no outro que eu quero mudar? Meu objetivo é mudar o outro? Eu vou conseguir mudar o outro se a pessoa não tiver sensibilizada para aquela mudança? Provavelmente não. Então, o que me resta? O que me resta é repensar, é eu aprender, eu usar essa decepção como uma oportunidade de crescimento e amadurecimento emocional, desenvolver resiliência e inteligência emocional, né? A inteligência tem a ver com eu pensar antes de agir e não reagir por impulso. Então, revidar, vingança, nunca isolamento, né? Eu vou me isolar do mundo por causa daquela decepção, porque ninguém merece minha confiança, ninguém merece ser minha amiga, as pessoas são desprovidas de confiança, de lealdade. Não, isso é apenas uma reação ao sofrimento, à frustração. E eu devo entender que sempre há chances, sempre há os dois lados, sempre há a possibilidade de eu ser retribuída ou não. Então, minha expectativa não tem que estar na retribuição, mas naquilo que me faz bem, né? Então, eu posso sim crescer com as minhas histórias de decepção e não ficar refém dessas decepções, ok? Então, pense um pouquinho sobre isso. É claro que é um assunto muito complexo, mas aqui a gente teve o objetivo só de explanar e fazer você pensar sobre isso, tá bom? E aproveite e reflita sobre esse tema.